As democracias geralmente não entram em colapso quando as leis são quebradas. Elas entram em colapso quando as pessoas deixam de acreditar que essas leis são aplicadas de forma igual para todos. Por isso os arquivos de Epstein são importantes. Não porque eles acrescentem algo novo ao que já se sabia sobre Jeffrey Epstein, mas porque expõem como o governo americano se comporta quando suas instituições são colocadas sob pressão de verdade. Anos de segredo, procedimentos parados e meias-verdades transformaram um caso criminal em um referendo sobre a credibilidade do sistema de justiça. Os arquivos revelam algo condenatório. Uma rede informal de ultra-ricos agindo em sintonia, trocando favores e protegendo uns aos outros das consequências de sua depravação. É o tipo de conspiração que muitos supunham existir, mas raramente vem exposta de forma tão clara. Epstein, um indivíduo privado que não presta contas a nenhum eleitorado, está no cruzamento de presidentes, bilionários, realeza e as mais altas esferas do governo e da indústria. Nesse extrato de riqueza e influência, crenças políticas são irrelevantes. Autoridades de campos ideológicos opostos lhe ofereciam conselhos, o recebiam em seu convívio e viajavam de forma privada. A trilha dos fatos aponta para uma conclusão dura. Ética, moral, verdade, justiça e princípios nunca foram barreiras que mantinham a democracia no lugar, mas apenas histórias de ninar reconfortantes para as massas. E é aqui que os arquivos Epstein causam mais dano. Eles destroem a ilusão baseada em regras da qual as instituições americanas dependem para funcionar e produzem uma ambiguidade institucional, que é especialmente perigosa para uma democracia. O dano não é visível a olho nu. Não destrói prédios nem ilumina o céu, mas corrói silenciosamente o núcleo da base de poder dos Estados Unidos de uma forma que nenhum míssil jamais conseguiria. Epstein ganhava a vida administrando dinheiro com foco em elisão fiscal. Ele ajudava clientes ricos a proteger e aumentar seus bens, muitas vezes dentro da lei, e eles o recompensavam generosamente. Essa explicação aparece nos arquivos, mas tem dificuldade em explicar a dimensão da riqueza de Epstein, o acesso que ele tinha e a deferência extraordinária que recebia de instituições que deveriam contê-lo. Para tentar entender essa lacuna, alguns sugeriram uma hipótese alternativa. Epstein era um espião, e seu dinheiro não vinha das finanças, mas sim de chantagem contra pessoas poderosas. Veja, Jeffrey Epstein é um exemplo clássico do que os serviços de inteligência chamam de agente de acesso, que não é um espião no sentido tradicional, mas sim um intermediário posicionado suficientemente perto de pessoas poderosas para facilitar influência ou obter vantagem. No trabalho de inteligência, as agências raramente recrutam chefes de Estado, CEOs globais ou membros de famílias reais diretamente. Bill Clinton, Bill Gates ou o príncipe Andrew são pessoas muito visíveis para isso. Então, as agências de inteligência optam pela segunda melhor opção. Recrutam alguém com acesso regular à pessoa de interesse, alguém que possa circular naturalmente em círculos de elite. Em alguns casos, a pessoa de interesse é colocada em situações comprometedoras, o que gera material que pode ser usado posteriormente como forma de pressão. Os russos chamam isso de compromat. O material comprometedor é mantido como seguro caso seja necessário exercer pressão, mas geralmente sua simples existência já é suficiente. A casa de Jeffrey Epstein na ilha tinha câmeras de vídeo escondidas em quase todos os cômodos, inclusive nos banheiros. Uma vigilância nessa escala não serve a nenhum propósito óbvio além de obter vantagem. No final das contas, porém, se Jeffrey Epstein realmente era um agente de acesso é irrelevante. O que importa é que as instituições americanas agiram como se ele fosse intocável. A questão é que, quando os agentes do FBI invadiram a casa de Jeffrey Epstein, eles fotografaram fichários, CDs e dispositivos de gravação, mas não os confiscaram porque isso não estava dentro do escopo do mandado deles. Então, o material original ficou na casa de Epstein. Só mais tarde o FBI pediu que os itens fossem entregues. Não é difícil imaginar que o material foi adulterado. Além disso, durante a investigação do FBI, muitas propriedades nunca foram revistadas, e aquelas que foram receberam aviso prévio, incluindo a infame ilha.
Essa não foi a conduta de instituições tratando um suspeito como um criminoso comum. Foi a conduta de instituições agindo com extrema hesitação e deferência. Se você quiser saber mais sobre isso, confira One Nation Under Blackmail, de Whitney Webb. O livro faz um trabalho excelente ao decifrar a relação entre agências de inteligência e o crime organizado. Você pode adquirir um exemplar usando o nosso link de afiliado da Amazon na descrição. Isso vai te ajudar a entender o caso Epstein melhor do que qualquer vídeo poderia. O mesmo padrão de intocabilidade apareceu na resposta judicial. Apesar das evidências esmagadoras e dos depoimentos credíveis envolvendo menores de idade, Epstein recebeu um acordo judicial extraordinariamente brando em 2008, 6 meses de prisão domiciliar, permissão de trabalho e imunidade ampla para proteger co-conspiradores não identificados. E esse é um dos principais problemas com os arquivos de Epstein. Eles não documentam uma operação completa, eles documentam o comportamento institucional sob pressão. Eles mostram como as autoridades policiais, promotores e órgãos de fiscalização reagiram quando confrontados com um réu inserido em redes de elite. O que quer que Epstein fosse, as instituições preferiram tratá-lo como um problema a ser mantido nas sombras. Como resultado, é justo supor que nunca haverá justiça de verdade. Claro, alguns figurões podem até ser presos, mas não todos. Será apenas o suficiente para acalmar a indignação pública. No entanto, o quadro completo continuará fora do alcance. Sem contexto, sem corroboração e certamente sem responsabilização. E isso, por si só, pode ser suficiente para incriminar o sistema. Nos Estados Unidos e em estados democráticos semelhantes, o poder não repousa principalmente em indivíduos, exércitos ou mesmo líderes eleitos. Ele repousa nas instituições. Tribunais, parlamentos, bancos centrais e o funcionalismo público sobrevivem a administrações e personalidades. Elas proporcionam continuidade, estabilidade, previsibilidade e, acima de tudo, contenção. Essas instituições transformam o poder bruto em autoridade duradoura ao impor regras, resolver disputas e sinalizar consistência para cidadãos, mercados e aliados igualmente. Essa é a verdadeira força dos Estados Unidos. Não é pureza moral ou liderança impecável, mas sim instituições nas quais se confia para funcionar mesmo quando os líderes falham. E enquanto essas instituições mantiverem a confiança do público, os americanos serão capazes de absorver choques, não importa a escala ou o alcance. No entanto, no momento em que as instituições traírem essa confiança, o poder começará a se esvaziar por dentro. Os arquivos de Epstein revelam uma lacuna crescente entre as instituições democráticas formais e as redes informais de poder da elite. Tecnicamente, as instituições formais são responsáveis por manter as coisas sob controle e impedir o surgimento de redes informais de poder. Mas os arquivos de Epstein provam que essas instituições falharam. Pense na investigação ruim do FBI e no acobertamento político. Mas é preciso um pouco de contexto aqui. Veja, por sua própria natureza, as agências de inteligência precisam operar em segredo, não como uma falha, mas como uma exigência. A inteligência humana é baseada na dissimulação, a transparência a destruiria. Porém, as democracias partem do pressuposto oposto. As instituições, no fim, respondem ao público. Os arquivos de Epstein estão exatamente nessa fratura. Os arquivos são parcialmente divulgados, os nomes são ocultados e as agências nem confirmam nem negam o envolvimento. Tudo isso produz o que é chamado de ambiguidade institucional, que talvez seja o estado mais perigoso para uma democracia. Na verdade, a ambiguidade institucional pode ser ainda pior do que a corrupção aberta e mais corrosiva do que o autoritarismo declarado. Em um sistema corrupto, as pessoas ainda entendem como o poder funciona. Em um sistema autoritário, o medo proporciona clareza. Mas em um sistema ambíguo, cidadãos, autoridades, mercados e aliados começam todos a adivinhar. As leis podem existir no papel, mas sua aplicação se torna seletiva e imprevisível. O governo ainda detém autoridade, mas ninguém sabe onde estão os limites. Como resultado, as elites começam a agir com base em suposições e não em regras.
Com o tempo, os tribunais perdem a capacidade de fazer cumprir as leis, e a acusação passa a ser uma questão de negociação. As investigações chegam a um impasse à medida que as agências relevantes se tornam ferramentas da elite. Enquanto isso, a responsabilização se torna coisa do passado, à medida que os cidadãos passam a acreditar que toda a máquina governamental existe para proteger os poderosos. Por fora, o Estado parece intacto, mas por dentro, o governo vai perdendo legitimidade aos poucos. O poder se afasta das instituições e vai para redes informais e isentas de responsabilização que operam além do escrutínio público. É exatamente por isso que os arquivos de Epstein são tão perigosos. Eles expõem a tensão estrutural. E enquanto as coisas continuarem sem solução, os arquivos vão fortalecer a deslegitimação das instituições, aprofundar a desconfiança nas agências de inteligência e corroer o consentimento democrático. Já vimos essa desintegração dos estados inúmeras vezes, e isso é particularmente perigoso para as democracias, mais até do que qualquer ameaça estrangeira. Afinal, os impérios não colapsam quando a verdade é revelada, mas sim quando a mentira deixa de funcionar. Eu sou seu apresentador, Shivan, do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e, quem sabe, compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pela sua atenção e saol.